Querido Padre Rosimar, queridos irmãos e irmãs que vêm das nossas foranias como representantes delas, irmãos e irmãs que estão aqui também, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias da Diocese e pela nossa TV Candidez aqui em Divinópolis e na Redondeza. Hoje é o Dia Mundial das Missões. E aí pensamos exatamente o que seja a missão. A missão é resultado de um encontro. A missão é resultado de um encontro. Nós nos encontramos com alguém e fomos encontrados por alguém. Este alguém é Jesus Cristo, a quem nós nos abrimos pela via da fé. Este encontro impactou a nossa vida, nos envolveu e nos projetou. E em cima desses três movimentos é que nós somos o que somos, fazemos o que fazemos. A fé não é um encontro com uma palavra ou com uma ética ou com uma verdade, como dizia o Papa Bento. A fé é o encontro com uma pessoa, e uma pessoa que impacta, envolve e projeta a nossa vida. Uma pessoa que nos impacta a ponto de nós termos encontrado nesta pessoa o sentido da nossa vida pessoal e também da vida coletiva. Isto é, olhamos para Jesus e nos impactamos por aquilo que Ele é como ser humano, e por aquilo que Ele sonha para o ser humano. Então, esse encontro nos impactou, nos envolveu, a ponto de não conseguirmos sair desse lugar. E ao invés de fugirmos deste encontro impactante, nós desejamos, ao contrário, penetrar cada vez mais no mistério deste homem, deste Deus, desta pessoa que encontramos no caminho da fé. E esse envolvimento vai nos atraindo cada vez mais a Jesus, ao seu evangelho, ao seu reino, às suas utopias, a ponto de nós não querermos sair daí. E não só não querermos sair daí, como também queremos trazer para este lugar, para este encontro impactante e envolvente, outros que não chegaram ainda a este ponto e a este lugar. Por isso que esse encontro também nos projeta, isto é, nos tira de nós mesmos e nos joga para fora de nós, a fim de que outros também cheguem ao lugar, ao sentido, à intimidade que nós chegamos, porque já demos o passo de conhecer Jesus e estamos atrás dele como discípulos. Isto é, digamos, a base da missão. Se estamos na igreja fazendo alguma coisa, e se fazemos alguma coisa no mundo que transforme o mundo, fazemos isso na igreja e no mundo por causa deste encontro, por causa desta pessoa que nós encontramos e que nos encontrou. É por causa de Jesus que fazemos o que fazemos na igreja e no mundo. Porque se não for assim, seria carreirismo na igreja e seria uma mera ação boa no mundo. Nós não estamos nem na igreja para fazer carreirismo e não estamos no mundo também simplesmente para fazer filantropia que é motivada pelo nosso bom coração. O que fazemos, fazemos por causa de Jesus. Ele é a fonte, a origem, a motivação, a meta da nossa missão. Por isso é muito importante que, de fato, retomemos este encontro pessoal com Jesus como o ponto importante, inalienável da missão. Daí, tudo aquilo que nos leva a Jesus ser importante. A liturgia nos leva a Jesus. É celebração da memória dele, do mistério dele. Por isso é muito importante que celebremos bem. A palavra de Deus que nós lemos, meditamos,
saboreamos, é Ele falando conosco. Santo Inácio, que celebramos ontem, dizia que Jesus é a boca verdadeira pela qual o Pai verdadeiramente falou. Então, o nosso contato com a palavra é o nosso contato com o Senhor. Ignorar as Escrituras é ignorar Cristo, dizia São Jerônimo. Por isso, também o nosso zelo com a palavra é um lugar importante onde nós e Cristo vamos nos envolvendo num mistério onde nós não queremos jamais sair, porque é esse mistério, é este envolvimento que dá plenitude à nossa vida. Também o contato com os irmãos a quem nós assistimos, cuidamos com amor, com a caridade evangélica, isso também é lugar de encontro com o Senhor. E é por isso que nós interferimos nas situações humanas e históricas, onde a vida humana está abalada por algum descuido, por algum mal, por algum pecado social. Perceba então, irmãos e irmãs, que estamos exatamente aí, nesta órbita missionária. Não dá para estar na igreja como meros usuários, parasitas ou oportunistas, não. Estamos na igreja porque o Senhor que encontramos, que nos encontrou, deu sentido novo e pleno à nossa presença na igreja e no mundo. Sobre isto, as leituras que temos hoje nos fazem, ainda mais uma vez, penetrar a certeza que vem desse nosso impacto com o Senhor Jesus. Lemos esse texto de Mateus, onde Jesus está em discussão com os fariseus e os herodianos. Uma conversa, uma pergunta maldosa, diz o texto, que Jesus reage com sabedoria divina. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isto é, há compromissos nossos com César, com o mundo, com o Estado, e nós não podemos descuidar disto. Somos cidadãos do mundo. E a nossa presença no mundo tem que ser uma presença organizada, não anárquica, mas também não totalitária. Isto é, dai a César o que é de César. César tem direitos, direito inclusive de receber aquilo que nós temos que dar, mas César tem o dever de devolver em forma de cuidado aquilo que ele recebeu. Isto é, dar a César o que é de César é dar a ele tão somente o que ele merece e tem direito, mas não dar o que ele não tem direito, como, por exemplo, o endeusamento do Estado, do imperador, do chefe, como se queria naquela ocasião. Dar a César tão somente o que é de César e cobrar de César o que César deve dar aos seus. Mas dar a Deus o que é de Deus, isto é, temos também compromissos com Deus. E o Estado, César, não podem nos impedir de dar a Deus o que é de Deus. Por isso, não concordamos com o poder temporal, com o Estado, que prive os seus cidadãos do direito ao culto, do direito à religião. Este Estado, esta ideologia não servem, porque se temos compromissos com César, com o Estado e com o mundo, temos também compromissos inevitáveis com Deus, com a fé, com a religião. Agora, é importante, irmãos e irmãs, que nós estejamos na igreja profundamente animados pela presença fecunda de Jesus e por causa disso nós nos ocupamos na igreja das muitas tarefas que sustentam a igreja, que fazem a igreja acontecer no mundo e a tornam uma casa, um lugar de salvação e de anúncio de salvação. Isso nós temos que fazer todos os dias. Isso fazemos pelo compromisso de fé de cada um, nas muitas tarefas, ofícios, ministérios que temos na igreja. Mas também não dá para a gente achar que estamos aqui nesse mundo ruim, sem sentido, péssimo, esperando que chegue o tempo bom e definitivo de Deus, como se só aquilo fosse desejado por nós. Não, Deus nos quis aqui.
O mundo é criação de Deus. Deus nos colocou nesse mundo para que, através da nossa fé, nós também pudéssemos dar ao mundo sentido pleno e grande, de modo que a história do mundo termine em Deus, de modo que a cidade terrestre seja uma construção gradativa que vá terminar na cidade celeste. Como diz o concílio, a compenetração entre a cidade terrestre e a celeste só pode ser percebida pela fé. Isto é, há um desnível, claro, entre a cidade terrestre e a cidade celeste, mas esta ajuda a preparar-nos para aquela. É por isso que nós rezamos: seja feita a vossa vontade, assim nesta terra como ela é feita lá. De modo que a construção da história seja, em alguma medida, antecipação daquilo que vamos viver plenamente junto de Deus. Então a nossa fé também precisa nos levar para compromissos sérios com o mundo. E no mundo marcado com as suas contradições, com as suas dificuldades, com as suas pandemias. Por isso queria brevemente citar 2 pequenos trechos da mensagem que o Papa Francisco escreveu para este Dia Mundial das Missões. E o Papa nos situa no mundo marcado pela pandemia. E quer exatamente convidar os discípulos de Jesus a uma ação eficaz neste mundo com o que ele tem hoje, uma pandemia. Diz o Papa: neste ano, marcado pelas tribulações e desafios causados pela pandemia, o caminho missionário de toda a Igreja continua à luz da palavra que encontramos na narração da vocação do profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me. É a resposta sempre nova à pergunta do Senhor: quem enviarei? Este chamado provém do coração de Deus, da sua misericórdia, que interpela quer a Igreja, quer a humanidade nesta crise mundial atual. Fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada, todos frágeis e desorientados, todos chamados a remar juntos. Neste barco estamos todos. Não podemos continuar estrada, cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos. Estamos verdadeiramente assustados, desorientados, temerosos. O sofrimento e a morte fazem-nos experimentar a nossa fragilidade humana, mas ao mesmo tempo, todos nos reconhecemos participantes de um forte desejo de vida e de libertação do mal. Neste contexto, o chamado à missão, o convite a sair de si mesmo por amor de Deus e por amor do próximo, aparece como oportunidade de partilha, de serviço, de intercessão. A missão que Deus confia a cada um faz passar do eu medroso e fechado ao eu resoluto e renovado pelo dom de si. A compreensão daquilo que Deus nos está dizendo neste tempo de pandemia torna-se um desafio para a missão da Igreja. Desafia-nos a doença, a tribulação, o medo, o isolamento. Interpela-nos a pobreza de quem morre sozinho, de quem está abandonado a si mesmo, de quem perde o emprego e o salário, de quem não tem abrigo nem comida. Obrigados à distância física e a permanecer em casa, somos convidados a redescobrir que precisamos das relações sociais e também da relação comunitária com Deus. Somos seres de relação e de uma relação cuidadosa, zelosa, solícita. Longe de aumentar a desconfiança e a indiferença, a pandemia
deveria tornar-nos mais atentos à nossa maneira de nos relacionar com os outros. E a oração, na qual Deus toca e move o nosso coração, abre-nos às carências de amor, dignidade, liberdade dos nossos irmãos, bem como ao cuidado de toda a criação. Rezar nos deveria levar a isto. A impossibilidade de nos reunirmos como igreja para celebrar a Eucaristia fez-nos partilhar a condição de muitas comunidades cristãs que não podem celebrar a Eucaristia todos os domingos. Neste contexto, nos é dirigida novamente a pergunta de Deus: quem enviarei? E aguarda de nós uma resposta generosa e convicta: eis-me aqui, envia-me. Deus continua a procurar pessoas para enviar ao mundo, a fim de testemunhar o seu amor e a sua salvação. É aqui, irmãos e irmãs, que estamos. E Deus deveria e poderia usar de nós com muito mais tranquilidade e eficiência, porque nós o conhecemos, nós o amamos, nós sabemos que a nossa fé tem compromissos com a igreja e com o mundo. Nós deveríamos ser muito mais disponíveis a Deus, porque sabemos disto. Porque Deus pode usar até daqueles que não sabem disto, como usou Ciro, o rei pagão persa, que Deus utilizou para mandar de volta o seu povo do exílio para Jerusalém, para lá reconstruir a cidade, o templo, a história, a soberania, a ponto de Ciro ser chamado de ungido, Cristo, portanto, Messias, sem saber disto. Nós sabemos e colocamos a nossa liberdade, a nossa fé a serviço de Deus que nos envia. Por isso fico feliz e termino e trago isso para a memória da Eucaristia, muito feliz com os nossos missionários da Semana Santa. Pode parecer pouco, mais de 500 homens e mulheres de todas as idades que se dedicam todos os anos a celebrar o mistério pascal de Jesus. Mas não é exatamente do encontro com Jesus que começa a missão? E o mistério pascal não é o coração da vida litúrgica? Por isso me alegra o coração saber que as nossas mais de 600 comunidades são ajudadas todos os anos na celebração do mistério pascal pela ação missionária de irmãos leigos e leigas. É exatamente aí que se encontra a fonte da missão, o encontro com Cristo, na celebração do mistério pascal do Senhor. Deus seja louvado por essa experiência missionária que pode e deve crescer e alargar-se para outros compromissos, mas que todos nós, esses missionários e nós todos batizados, ministros ordenados, leigos e leigas, nós todos entendamos, irmãos, que temos um compromisso com o mundo, mas temos também um compromisso com Deus. E o nosso compromisso com Deus ajuda-nos e nos dá direito e obrigação de contestar o mundo, de contestar os Césares, de contestar a história, quando esses personagens não estiverem de acordo e em sintonia com Deus. É Deus quem preside tudo. É por causa da fé que nós atuamos no mundo, questionamos o mundo e sonhamos um mundo, um outro mundo possível, construído do jeito de Deus. Que não nos falte a força do Espírito que realiza em nós a missão. Ele é o protagonista. O Evangelho chega até nós não somente por palavras, mas também pela força do Espírito, como lembra Paulo. Dóceis ao Espírito, sejamos homens e mulheres capazes de olhar para o mundo e transformá-lo segundo o coração de Deus. Esta é a nossa missão, a nossa fadiga, o sentido da nossa vida e, por que não, o motivo da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito.